Namaste, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo bacana convosco. Comigo está tudo ótimo, daqui fala o Chi. E hoje, meus caros amigos, trago mais um tema para vocês, ok? Mais um tema para vocês digerirem. Mais uma coisa que eu tenho andado a pensar. Aliás, verdadeiramente eu não ando a pensar nisto. Isto é uma coisa que acontece frequentemente e de que eu já tenho vindo a falar ao longo do tempo, mas venho acrescentar os meus 2 cêntimos novamente sobre isto. E também pedir o vosso take, obviamente, porque é importante sempre. Eu desta vez quero falar um bocadinho sobre comunidades portuguesas em videojogos. Porque sinto que isto é um problema principalmente do nosso país. Porque não vejo isto a acontecer tanto lá fora. E posso-vos dar a minha experiência, ok, neste campo. Epá, eu jogo jogos desde que sou muito novo, basicamente, desde tipo aí dos, sei lá, desde os 3 anos de idade, 4 quando comecei a jogar Mega Drive e etc. Depois passei para os Game Boys e depois mais tarde comecei, lá para os 10, 11, 12 anos, comecei a integrar em comunidades online de videojogos, pá, nomeadamente o Runescape na altura, a Boatel, pá, cenas desse género. E a maior parte das comunidades em que eu jogava eram comunidades estrangeiras, ok? Na do Runescape era tudo estrangeiro. O Abotel já era a comunidade portuguesa brasileira. No Guild Wars 1 começou por ser comunidade estrangeira e depois mais tarde passei para guilds portuguesas. E foi a partir daí que eu comecei a entrar mais em comunidades portuguesas nos videojogos. E é sobre isso que eu quero falar convosco. Basicamente, desde ao longo dos tempos, eu sinto que até tem vindo a piorar. Porque antigamente eu lembro-me que as coisas eram um bocadinho diferentes. Posso ser sincero convosco e dizer-vos que durante talvez todo o meu tempo a jogar Guild Wars 1 eu tive bem em guilds tugas, pá, não tive problemas absolutamente nenhum. As guilds que eu representava na altura eram os Heróis Lusitanos, os LS no Guild Wars 1, e depois mais tarde, quando avancei, fui para o Metin, e foi no Metin que eu comecei a ter os primeiros problemas com comunidades portuguesas pronto, de videojogos, overall. Basicamente a malta do Metin era super tóxica. Eu acho que ainda continua assim, mas mesmo naquela altura, valha-me Deus. Foi aí que eu comecei a lidar da primeira vez com toxicidade nos videojogos, porque no Runescape não tinha, era zero para mim. A malta com que eu jogava Runescape era toda bacana. No Guild Wars 1 a mesma coisa. Joguei Guild Wars 1 durante anos e nunca tive problemas. Estive em várias guilds portuguesas e nunca tive stresses. Sempre foi malta bacana e disponível a ajudar pá, as guilds tinham um bom ambiente no geral. E depois, entretanto, quando passei para o Metin é que foi aí que me caiu a ficha e foi aí que eu percebi, pá, realmente está aqui alguma coisa de errado. Pá, a malta simplesmente tinha muitos atritos, percebem? Mesmo dentro das próprias guilds havia sempre uma coisa qualquer. Havia sempre um drama qualquer a acontecer, pá, sempre qualquer coisa. Eu, por acaso, comigo não havia muito, havia mais com outros jogadores de outros reinos e etc, porque o Metin tinha essa competitividade, mas dentro da própria guild nunca houve grandes stresses comigo. O que houve mais tarde, depois de passar essa fase do Metin, que para mim foi horrível, foi uma toxicidade incrível, a nível de conflitos com outros jogadores de outros reinos e de outras guilds e etc. Havia muitos problemas com isso. Mas depois, quando passei para o Guild Wars 2, joguei durante muito tempo nos LS e foi aí que começaram os dramas, ok? Pá, os LS no início tinha malta muito bacana, o pessoal dava-se todo muito bem, e todos queriam jogar uns com os outros e não havia grandes problemas. Mas à medida que o tempo foi passando, eu sinto que houve ali uma mudança qualquer, porque começaram a entrar pessoas que basicamente sentiam que nós éramos casuais demais. E é aí que eu sinto que reside o verdadeiro problema das comunidades portuguesas de videojogos. E eu digo videojogos porque isto eu acho que é uma cena no geral. Imaginem, eu já tive problemas, não só no GW2, que é um jogo fácil de ter problemas porque são guilds e a malta tem que jogar em conjunto, mas por exemplo em servidores de RP isso acontece. No Rust acontece a pontapé. Epá, eu sinto que sempre que eu tento integrar algum servidor português de alguma coisa, dá sempre porcaria. Sempre, 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 sempre. Pá, e eu ando a pensar no porquê. Já me perguntei várias vezes se o problema não era meu, se não era eu que exigia demais daquelas comunidades. Mas ao longo do tempo e analisando as situações que me aconteceram, eu cada vez mais penso que não. Que é um problema da malta que gera estas comunidades. Porquê? Eu vou-vos explicar. Eu basicamente não tenho problema nenhum em vocês quererem ser jogadores hardcore, ok? Isso é uma coisa normal.
vocês criarem uma guild hardcore para jogarem um jogo de forma hardcore, ou abrirem um servidor de RP em que têm regras muito restritas, ou terem um servidor de RP em que basicamente vocês dão mais liberdade aos jogadores, etc. Isso tudo é ok, certo? Agora, a forma como vocês gerem isso depois é que é o verdadeiro problema. Dou-vos exemplos. Rust. Vocês criam um servidor de Rust, têm vários jogadores a jogar lá, que foi o caso do... Já não lembro do nome do server onde eu joguei, acho que era o Portugal. Que tinha um servidor de Rust e o servidor de Rust até era bacana. Mas depois permitem a malta andar a dar snipe aos streamers a torto e a direito. Quando os streamers se queixam, não ajudam em nada. E depois, basicamente, ainda alegam que a culpa é deles, porque trazem os viewers para o servidor. Que eu acho fascinante. Como é que alguém que é dono de uma comunidade se pode queixar por um criador de conteúdo trazer pessoas para o servidor? É a primeira vez que eu estou a ouvir isto. Entretanto, com comunidades de GTA RP acontece-me sempre o mesmo, que é, convidam para jogar no server, eu vou para lá jogar, faço a minha plot, eventualmente tenho um problema qualquer com alguém em RP, um problema que não é problema, é só parte da história de RP, mas pronto, as pessoas não sabem perder em RP, que para mim é uma cena que não existe, mas para muita gente, pelos vistos, é uma cena real. Que é, as pessoas não suportam perder os itens em RP, então basicamente, sempre que acontece uma situação que lhes é desfavorável, elas não aceitam. E acontece N vezes, ou aconteceu N vezes em servidores públicos e privados de GTA RP, haver um confronto entre o meu grupo e um grupo qualquer que é liderado por um staff, e muitas vezes isso eu acho que é aquilo que realmente prejudica os servidores de RP, que é staff jogar em organizações, na polícia, nesse tipo de cenas, estão a ver? A staff ter um papel ativo dentro do jogo numa organização específica. Isso lixa tudo. Porque sendo staffs, vocês não vão ser imparciais quando analisam uma situação que ocorre com a vossa org. Dou-vos um exemplo de como isto pode resultar se as pessoas tiverem bom senso. No Raven RP, há malta, ou no Ravens, no Ravens do Redem, há malta da staff que joga em organizações. Só que quando acontece algum RP que tem que ser discutido com alguém dessa organização, esse staff que faz parte dessa org não participa na reunião. Não participa, porque claramente não vai ser imparcial, vai ser completamente parcial na decisão, e ele próprio afasta-se. Tem exemplos disso. Por exemplo, há um exemplo muito claro que eu gosto sempre de dar, que é o exemplo do Luffy. O Luffy, cada vez que acontece alguma coisa com os Bounty Hunters e ele está presente nesse RP, ele não trata da situação como staff. E é uma cena que eu acho que ele faz super bem. Super bem. Porque mesmo que ele tenha a capacidade para chegar ali e ser imparcial, e eu acredito que o Luffy tenha, porque ele é um gajo incrível, vai chegar a um ponto em que as pessoas vão começar a desconfiar. E isto acontece em todo lado. Isto é um dos meus problemas com o GTRP. Acontece sempre raia com uma staff qualquer. Entretanto, eu decido sair do servidor porque a staff diz que já não precisa de mim, que é o que acontece sempre em todos os servers de GTA onde eu vou jogar, que é, basicamente eu vou para lá, levo os números todos atrás de mim, entretanto saio de lá, ou entretanto tenho um stress qualquer lá, e eles dizem, já não precisamos de chip para nada, já temos números para sustentar o servidor. Isto foi-me dito à cara podre, ok? E entretanto eu passo-me, saio do servidor e eles morrem logo a seguir. Pronto, é uma coisa normal. Não estou a dizer que sou eu que lhes mato o servidor, mas verdadeiramente se a vossa player base depende toda da comunidade de um streamer, quando mandam esse streamer embora não podem esperar que essas pessoas continuem a jogar no servidor. Eu acho que isso é normal. No caso do GW2, o que acontece sempre é haver sempre um ou outro gajo que joga na minha guild que de repente se revolta porque nós não fazemos raids, ou porque eu não estou presente, ou porque eu não estou lá para gerir a guild todos os dias. Como é lógico, eu tenho o meu trabalho, não consigo estar lá todos os dias, e é por isso que eu deixo a responsabilidade da malta que vai jogando a governar mais ou menos as coisas. A partir do momento em que eu apanho prints dessa malta a falar mal de mim noutros discords, como é que eu vou poder confiar para ter essas pessoas na minha guild? Claro que não vão. E uma das coisas que eu acho fascinante é que a malta no Guild Wars ainda não percebeu, que é, o meu papel no GW é simples, eu tento trazer gente para aquele jogo. A malta entra, eu tento ajudar da forma que eu consigo, tento explicar os modos de jogo da forma que eu consigo, tento ensinar a malta da forma que eu consigo. A partir do momento em que vocês começam a jogar aquilo, e começam a querer jogar aquilo melhor, e a querer jogar aquilo mais, e investir mais tempo, eu já não vos posso ajudar, porque eu não jogo aquilo a toda a hora, como é lógico, porque estou a jogar outras coisas, porque eu não posso agora de repente dizer eu sou um streamer exclusivo de Guild Wars. Isso ia matar a minha comunidade toda.
Portanto, neste momento, eu não tenho tempo a despender naquele jogo que justifique dar atenção a estas pessoas. E eles não são suficientemente adultos para perceber isto. Percebem? Ninguém é suficientemente adulto para pensar, pá, o líder da nossa guilda é o Chi, porque ele é que criou esta comunidade e porque a comunidade é dele. Mas verdadeiramente, ele não consegue gerir esta cena porque ele não tem tempo. Pá, portanto, vamos parar de lhe atirar cenas à cara do género nunca cá estás, quando nunca foi isso que ele se propôs a fazer. Eu não disse que lá ia estar a toda a hora. Ah, não fazes guild missions. Bro, eu quero aproveitar o fim de semana com a minha namorada. Tipo, não vou estar a jogar um jogo colado a um ecrã. Pá, acho que isso é normal. Percebem? E eu não percebo porque é que as pessoas ficam revoltadas com isto, como se eu tivesse algum dever cívico de as ajudar a fazer cenas numa comunidade. Pá, não faz sentido. Percebem? Acho que simplesmente as pessoas deviam cair na real e perceber que, man, eu é que tenho a obrigação de gerir a forma como quero fazer o meu conteúdo. Eu não tenho problema nenhum que eles juntem outros grupos mais hardcores de players e não sei o quê. A única coisa que eu não quero é que se eles entram na minha guild e se fazem raids comigo e se são pessoas que jogam comigo, pá, pode não ser agora, mas já jogaram comigo e já estiveram comigo e que assumidamente gostavam do meu conteúdo e entraram no meu grupo, depois não quero que eles depois apanhem prints deles a falarem mal de mim nas minhas costas, mano. Isso é assim tão difícil de entender. Pá, é que eu acho que é só a cena da confiança, percebem? Nestas comunidades isto dá sempre problemas, porque a malta para já, pá, trai constantemente a confiança das pessoas como começaram a jogar, com a desculpa do eu quero jogar melhor. Estão a ver? E como quero jogar melhor, já não quero jogar aí. Então, mano, sai. Diz, olha, mandas-me uma mensagem, diz, olha, Chi, é assim, eu neste momento já não me sinto, pá, não me sinto bem a jogar na Legião, porque eu estou a jogar mais hardcore, a fazer raids mais hardcores e preciso de estar noutras guilds. Mano, força, puto, eu não me vou ficar chateado contigo. Como é lógico, aquilo que me chateia é se tu andares, basicamente, a ir buscar membros à minha guild, a mandar-lhes invites para a tua guild e o cara a fazer cenas privadas, de treinos e não sei o quê, nas minhas costas sem me dizeres nada. Claro que isso aí vou levar a mal, não é? Claro que isso aí vou pensar, este gajo só está aqui para me sacar pessoas à pala da minha stream. É a única cena que eu vou achar, não é? Mas pronto, avançando. Pá, N casos disto, N problemas que há em comunidades. Tive inclusive, por exemplo, um stress no Sea of Thieves, que é um jogo que, tipo, como é que é possível alguém se chatear no Sea of Thieves? É a minha pergunta. Como é que é possível eu ter problemas com comunidades no Sea of Thieves? Pá, é uma cena surreal. Mas tive com uma comunidade, pá, que eu prefiro não citar o nome, mas é uma comunidade de CS, que basicamente teve 2 ou 3 marmelos que mandavam naquilo a virem atrás de mim no Sea of Thieves o tempo todo para me tentarem roubar baús e porcarias assim. Portanto, era a malta que basicamente passava 3 horas do dia deles a tentarem dar server jumping para virem atrás de mim para me roubarem coisas, pá, para verem o cúmulo do ridículo a que esta malta chega. Pá, e vocês podem me alegar, é pá, mas isso é tudo problemas de jogos, o que é que isso interessa? Man, o que me interessa é que eu gosto realmente de videojogos. E eu gosto realmente da comunidade portuguesa. E eu queria mexer a comunidade portuguesa para fazer determinadas coisas e nunca consigo, porque há sempre 2 ou 3 Zés que fazem este tipo de cenas e nunca me deixam, basicamente, ter uma comunidade em condições. Percebem? Estragam sempre o ambiente à pala de ganâncias parvas e de elitismos estúpidos em jogos. Que é uma coisa que, muito honestamente, eu acho que é só um problema de exposição solar. Estas pessoas precisam urgentemente de conviver com outros seres humanos fora do meio digital, ok? Porque, man, ninguém, no seu perfeito juízo, vai andar a massacrar a cabeça a um criador de conteúdo porque ele não tem tempo para dedicar a determinadas coisas. Man, isto faz-me lembrar exatamente o mesmo. E isto, olhem, mais uma situação. A minha stream, por exemplo, eu de X em X tempo arranjo uma lista de mods novos e vou pondo mais malta para moderar o canal e não sei o quê. Pá, quando eu vos dou um mod para as mãos, aquilo é uma responsabilidade. Mas eu não vos estou a dar um trabalho, meu. Eu estou-vos a dar uma cena que se vocês estão lá a acompanhar o conteúdo e querem, e são pessoas regulares e não sei o que, e normalmente fazem para ajudar, eu estou-vos a dar uma responsabilidade de vocês moderarem o chat se quiserem, meus amigos. Se quiserem, se não quiserem, dizem-me, olha, eu não queria o mod, pá, peço que retires e dá a outra pessoa. E eu dizia, mano, tranquilo, obrigado por seres frontal comigo e por me dizeres isso. O que se passa é que esta malta depois apanha-se com poder, que eu acho ridículo. Tipo, qual é que é o poder de ter uma espada atrás do nome num chat de uma live stream, mas pronto.
Apanha-se com poder e depois acham que podem fazer exigências. Eu cheguei ao cúmulo do ridículo de ter pessoas a dizer-me: mas porquê que a Sara é mais do que eu? E porquê que a opinião da Sara conta mais do que a minha? E eu fiquei a ouvir aquilo, incrédulo, a pensar: mas esta pessoa está mesmo a questionar porque é que para mim é mais válida a opinião da minha namorada que vive comigo e que partilha uma vida comigo? Porque é que esta pessoa está mesmo a comparar as duas. Pá, é que custa-me. Como é que é possível? Como é que as pessoas conseguem ter tão pouca noção? Percebem? Pá, e aquilo que eu acho é mesmo aquilo que eu vos disse. Acho que é falta de exposição solar, acho que é falta de convívio, mas no entanto gostaria de ouvir aquilo que vocês querem, que vocês têm a dizer sobre este assunto, particularmente sobre as comunidades portuguesas em videojogos e se já tiveram algum problema com alguma. E pá, citem aí. Eu antigamente tinha muito aquela cena de havia muita malta que me dizia: pá, Tchi, não me leves a mal, mas guilds portuguesas para mim não dá. Em MMORPGs não dá. Eu prefiro jogar em guilds estrangeiras. E eu sempre fiquei daquela: mas porquê pá? Porquê que esta malta. Mas agora sim percebo. Porque é que isto acontece? É que não dá para misturar. Não dá para misturar tugas em lado nenhum. É absurdo. Mas pronto, malta, olhem. Fiquem aí com este vídeo, deem a vossa opinião nos comentários, se quiserem, está bem? E basicamente é isto, bom. É isto. Obrigado, amigos, por assistirem. Um grande abraço e vejo-vos no próximo. Tchau, tchau, malta.